vamos falar sobre éter, uma função orgânica conhecida por ter um heteroátomo, o átomo de oxigênio, entre dois outros átomos de carbono. Talvez você já tenha ouvido falar de éteres. Hoje ele é um solvente muito utilizado na indústria, mas antigamente, há um bom tempo atrás, os éteres, especificamente o etoxetano, era utilizado como anestésico. Claro que hoje já foi substituído, nós temos outros tipos de anestesias que substituíram os éteres para essa função. Claro que ele tem outras funções ainda como medicamento e principalmente como solventes. Mas vamos entender qual é o grupo funcional que determina os éteres. Notem, nós temos um heteroátomo, nesse caso o oxigênio, ligado entre dois outros átomos de carbono. Claro, esses R simbolizam lá outros átomos de carbono. Nós poderíamos também fazer dessa forma. Se você não se lembra lá o que é um heteroátomo, dá uma olhada, tem uma videoaula lá atrás, você pode revisar lá a questão de cadeias carbônicas, classificação de cadeia, você vai entender bem o que é um heteroátomo. Ok, então essa é a função éter, nós podemos identificá-las. Claro, esses carbonos que estão ligados aqui, eles podem ter estruturas e tamanhos diferentes, podem ser de cadeias abertas, podem ser de cadeias fechadas, pode até ser um anel benzênico ligado ali. Uma questão importante, sempre que a gente fala de função orgânica, o que nos vem à cabeça é como dar um nome a esses compostos, quais as regras que precedem para que eu possa dar um nome deste composto orgânico. Claro, as regras que nós já vimos, e se você ainda não viu, dê uma olhada lá no vídeo de nomenclatura de hidrocarbonetos. Nós vamos seguir sempre aqueles mesmos procedimentos. Identifica a cadeia principal, né? E a cadeia principal precisa ter a função orgânica e nesse caso aqui é um éter. Muito fácil, nós vamos ter que identificá-la dessa forma. Os éteres em especial, nós temos três formas de dar nome aos éteres. Claro, duas delas são oficiais e uma delas é usual. É muito comum que a gente encontre para alguns compostos nomes usuais. São nomes comerciais que, devido ao excesso, ao uso desse nome, acaba-se que adotando esse nome para um determinado composto. Assim como a acetona, que a gente falou lá em aula de cetona, sobre a propanona, que a gente acaba adotando o nome de acetona. Assim como a gente acaba adotando o nome de álcool para o etanol, que é um álcool, né? Mas a gente acaba generalizando. Então, que isso se torna os nomes usuais. Mas vamos lá, vamos falar primeiro dos nomes oficiais, de acordo com a IUPAC. Depois a gente fala sobre alguns nomes usuais, de alguns compostos, né, que tem um nome usual. Mas vamos lá. A primeira forma de identificar e dar nome aos compostos de éteres, nós acrescentamos a palavra oxi, a estrutura ligada ao oxigênio, que é a mais simples, que é aquela que tem, quando eu digo simples, entenda, aquela estrutura que tem a menor quantidade de átomos de carbono. Nesse caso, nós temos aqui o CH3, né? Nós temos um átomo de carbono e do outro lado nós temos dois átomos de carbono. Note, eu estou falando da estrutura ligada ao oxigênio. Desse lado eu tenho apenas um átomo de carbono e desse outro lado dois átomos de carbono. A estrutura mais simples, aquela que tem a menor quantidade de átomos de carbono, vai receber o prefixo oxi. Então, se aqui vai receber o prefixo oxi, só tenho um átomo de carbono. Para um átomo de carbono é MET. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil.
Então aqui seria metox, met, porque é um átomo de carbono, ox, porque eu estou falando do éter. E a outra parte simplesmente fica etano, tá ok? Então este composto é o metox etano. Uma outra forma de também dar o nome de acordo, seguindo lá as regras da IUPAC, é simplesmente você acrescentar a palavra éter, claro, porque é um éter, e aí você vai colocar as estruturas que estão ligadas ao átomo de oxigênio em ordem alfabética, pelo nome. Aqui você tem et e aqui você tem met. Então, para isso, ficaria dessa forma. Seria éter, como este é et. De acordo no alfabeto ele vem primeiro. Então, é éter etílico. E aí ele recebe esse termo etílico, né? Ali você tem o metil. E aí ele fica metílico. Então, uma outra forma de dar nome seria éter etílico metílico. Notem, aqui eu coloco em ordem alfabética, do qual aparecem as estruturas que estão ligadas ao oxigênio, e aqui em cima não. Eu coloco primeiro, quem vai receber o termo ox, é a estrutura que tem a menor quantidade de átomos de carbono, e a outra é como se eu desse nome ao hidrocarboneto que está ligado àquela estrutura. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo para que você entenda bem isso. Bom, essa outra estrutura, se você perceber, nós temos desse lado a mesma estrutura ligada ao oxigênio. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, pela primeira regra, que a gente acrescenta oxi ao grupo mais simples, nós temos dos dois lados estruturas de et, né? Porque são dois átomos de carbono aqui, dois átomos de carbono aqui. Então os dois são et. Então ficaria etox, né? Etano, por uma das regras da IUPAC. Se eu for pela outra regra, eu colocaria éter. Como eu tenho agora dois grupos etil, aqui é etil, aqui também é etil, então ficaria éter dietílico, ok? Porque eu tenho os dois grupos iguais, então di, né? Como a outra regra diz etílico, por isso eu coloco di, porque eu tenho os dois grupos iguais, e acrescento aqui no início a palavra éter. Bom, um outro composto bastante encontrado aí na literatura e em alguns exercícios de vestibulares e Enem é essa estrutura aqui. Notem, como eu tinha falado no início, aqui eu tenho uma estrutura aberta, aqui eu tenho uma fechada. Claro, aqui é o anel aromático, ok? Pela primeira regra da IUPAC, essa é a estrutura mais simples, porque tem a menor quantidade de átomos de carbono. Então, como aqui é um átomo de carbono, met, ok? Então, essa parte recebe o termo ox, então esse é o metox, e aqui eu tenho o benzeno. Então, este é o metox benzeno. Da outra forma, que seria éter, né? Notem, agora é bom entender que aqui eu tenho um metil, e este aqui, quando ele vem na parte de, quando ele aparece como ramificação, ele passa a ter o nome fenil. Então, este é o fenil, este é o metil. Então, o fenil, na ordem alfabética, vai aparecer primeiro. Então, é o éter fenílico
metílico, ok? Metoxbenzeno, éter fenílico, metílico, tá ok? Vamos dar uma olhada em um nome usual agora, um composto mais conhecido de nome usual, um éter, tá ok? Bom, pessoal, o éter comum ou o éter etílico, já havia comentado com vocês no início da videoaula, é o éter que era utilizado muito para fazer anestesia em cirurgia. E acabou, claro que hoje já não se usa mais para fazer cirurgia, nós temos anestésicos bem mais modernos. E acabou que se adotou o nome desse composto, passou a ter esse nome usual, é o éter comum, né? Quando se fala éter, é isso, se você chegar na farmácia e pedir éter, as pessoas vão entender que você está tentando comprar esse composto. O éter etílico também, vão entender, esse é o nome usual, as pessoas vão entender que é esse composto. Claro, esse é o éter de etílico ou etoxetano, como a gente já viu nas nossas regras de nomenclatura, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, toda semana tem vídeo novo. Vejo você na próxima aula.